nas profundezas do cosmos, onde o silêncio eterno ecoa como um sussurro esquecido entre estrelas moribundas, esconde-se um segredo que a humanidade tem relutado em enfrentar. Imagine o universo não como um vasto palco de eventos únicos e irrepetíveis, mas como um rio cósmico que, após eras inimagináveis, retorna ao seu leito original, carregando consigo as mesmas correntes de alegria e sofrimento que um dia nos definiram. Esse é o enigma filosófico que emerge do teorema da recorrência, provado pelo matemático francês Henri Poincaré em 1890, uma verdade matemática que reverbera como um eco distante no vazio infinito, lembrando-nos de que o tempo, em sua vastidão, pode ser cíclico e impiedoso. Se a vida de uma pessoa se repetisse exatamente como foi, palavra por palavra, gesto por gesto, em um ciclo eterno imposto pela necessidade das leis da física, então nossas dores e felicidades não passariam de sombras dançando em uma tapeçaria tecida pela probabilidade. Semelhante às galáxias que giram em espirais intermináveis, presas na dança gravitacional de forças imutáveis. Nesse cenário, o tecido da sociedade, com suas normas morais e aspirações humanas, poderia desabar como um castelo de areia diante da maré inexorável do destino cósmico. Por isso, a academia, como um guardião vigilante de mistérios perigosos, confina essa ideia perturbadora atrás de muralhas de equações complexas e abstrações do espaço de fases, protegendo-a de olhares curiosos que poderiam desencadear um caos na percepção da existência. No entanto, com os avanços da física moderna, da teoria da informação e da mecânica quântica, essas muralhas começam a rachar, revelando vislumbres de realidades ocultas, como fissuras no tecido do espaço-tempo que deixam escapar raios de luz de dimensões além da nossa compreensão. Contrariando a crença popular de que o universo é infinito em extensão e possibilidades, a física contemporânea nos mostra que ele se assemelha a um gigantesco repositório de dados com capacidade informacional limitada, um vasto arquivo onde cada partícula é um bit em um código cósmico finito. O que você percebe como uma vida única e pessoal é, na verdade, uma trajetória espaço-temporal registrada em um disco rígido cósmico de capacidade finita, como um arquivo solitário em um oceano de dados quantificados. Quando essa capacidade se esgota, os dados inevitavelmente se reiniciam ou são sobrescritos, evocando a imagem de um universo que, como um relógio de areia eterno, inverte seu fluxo repetidamente, ecoando um ciclo de criação e dissolução que faz o coração pulsar com uma mistura de assombro e melancolia. Ainda mais inquietante é a constatação de que, dada a limitação das combinações de informação disponíveis, em um tempo suficientemente longo, o universo é compelido a registrar novamente um estado idêntico ao passado, como se o cosmos fosse um manuscrito antigo reescrito em laços intermináveis. Repetindo narrativas atômicas com uma precisão inexorável que evoca o som distante de um sino cósmico tocando o mesmo tom para sempre. Em 1890, enquanto estudava o problema dos três corpos, Poincaré demonstrou matematicamente que, em um sistema fechado, o movimento das partículas, após um tempo suficiente, retorna necessariamente a um estado arbitrariamente próximo ao inicial. Isso não é mera especulação filosófica, mas uma lei física rigorosa baseada na hipótese ergódica, que afirma que um sistema explora todas as suas configurações possíveis com igual probabilidade ao longo do tempo, como um viajante solitário vagando por todos os caminhos de um labirinto infinito. O número de prótons no universo observável é estimado em aproximadamente 10 elevado à potência 80, convertendo o estado quântico-mecânico de cada próton na unidade mínima de informação, o bit. O número total de estados possíveis do universo é astronômico, mas decididamente finito. Calculado em torno de 6 vezes 10 elevado à potência 80 bits de informação codificada, de acordo com estimativas recentes derivadas da teoria da informação de Shannon e da equivalência massa-energia-informação. Funciona exatamente como o número limitado de pixels que compõem uma tela digital. Se continuarmos gerando imagens aleatórias, cedo ou tarde reaparecerá uma imagem idêntica pixel por pixel a uma anterior, ilustrando como a finitude impõe padrões repetitivos no aparente caos. Como ondas que se formam e desfazem na superfície de um lago sereno, mas sempre retornando à calmaria original. O tempo necessário para que esse disco rígido cósmico esgote todos os estados possíveis e retorne ao início é calculado em 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 56 anos, um período que transcende a compreensão humana, mas que, segundo pesquisas quânticas de 2025 sobre a recorrência de Poincaré em sistemas de qubits, escala exponencialmente com o número de partículas, tornando-se astronomicamente grande mesmo para sistemas com poucas dezenas de qubits em experimentos com supercondutividade. Esse número é inimaginavelmente vasto, mas não infinito. Esse ponto é crucial, pois sublinha a finitude subjacente do cosmos, onde a infinitude temporal colide com barreiras informacionais, criando um sentimento de fragilidade cósmica que nos faz pausar e contemplar o efêmero de nossa existência. Nesse fluxo temporal que se aproxima do infinito, todas as disposições de partículas probabilisticamente possíveis se realizam inevitavelmente de novo, como um rio cósmico que, após éons, retorna ao seu curso original, carregando as mesmas águas turbulentas de outrora.
Isso significa que a disposição dos átomos que formam seu cérebro e os padrões de sinais elétricos serão reproduzidos de maneira impecável. Em um futuro remoto, uma entidade geneticamente e mnemonicamente idêntica a você renascerá e reviverá a vida que você está vivendo agora, sem margem de erro. Evocando a pergunta profunda sobre se essa entidade é uma extensão de sua essência ou mera sombra no tapiz do tempo, um eco que ressoa nas vastidões do multiverso hipotético. Podemos chamar essa entidade futura de você, ou é apenas uma cópia separada executando o mesmo código? Essa questão abala a essência da identidade pessoal, como um tremor que ecoa através das camadas da realidade, fazendo-nos questionar o que significa ser eu em um cosmos de repetições. As pesquisas mais recentes em neurociência intensificam esse temor determinístico, revelando camadas de complexidade que nos fazem sentir o peso da incerteza como uma névoa fria envolvendo nossa mente. O que os seres humanos chamam de livre-arbítrio poderia ser, na realidade, uma notificação retrospectiva transmitida à consciência após a completude das reações eletroquímicas no cérebro, como indicam evidências experimentais em ascensão, incluindo revisões de 2025 que reinterpretam o potencial de preparação como flutuações neurais estocásticas em vez de precursores determinísticos de decisões. Nos experimentos de Benjamin Libet e seus colegas, observou-se que, centenas de milissegundos antes de uma pessoa se dar conta de ter tomado uma decisão, a córtex motora do cérebro produz potenciais que preparam essa decisão, mas estudos posteriores, como os de 2023 a 2025, demonstram que esse potencial aparece apenas em decisões triviais sem consequências, enquanto em escolhas significativas, a consciência intervém ativamente, permitindo um veto ou modulação que sugere um controle consciente mais profundo, como um farol cortando a escuridão da dúvida. Portanto, você poderia não ser um sujeito ativo que realiza escolhas, mas um observador passivo que interpreta os resultados calculados por uma máquina biológica como própria vontade, embora essa máquina opere em um entrelaçamento de probabilidades quânticas que adiciona camadas de indeterminismo, evocando o som suave de ondas quânticas batendo contra as rochas da certeza. Indo além, do ponto de vista termodinâmico, o experimento mental do cérebro de Boltzmann questiona a existência em si, como uma flutuação efêmera no vazio que imagina um cosmos inteiro, uma ilusão passageira que nos faz sentir como fantasmas em um sonho cósmico. Nas flutuações entrópicas em um tempo infinito, a probabilidade de que o universo inteiro se forme de maneira complexa é infinitamente inferior à de que um cérebro como o seu emerja casualmente no vazio espacial. Esse cérebro isolado está repleto de memórias passadas e dados sensoriais que não existem realmente, ele se ilude de viver em um universo, mas na verdade é o produto de uma flutuação quântica momentânea, uma miragem no deserto cósmico. De acordo com o teorema da recorrência de Poincaré, tais cérebros de Boltzmann serão produzidos inumeráveis vezes no tempo infinito, e não podemos excluir que a realidade que percebemos agora seja, em vez de uma verdadeira história universal, uma ilusão transitória. Um sussurro fugaz no vento eterno do cosmos. Estudos recentes de 2026, como os realizados por David Wolpert e Carlo Rovelli no Santa Fe Institute, desenvolveram um marco formal para desheredar a hipótese do cérebro de Boltzmann da segunda lei da termodinâmica e da assimetria temporal da memória, mostrando que a validade de tais hipóteses depende de suposições sobre o passado não fixadas unicamente pelas leis físicas, adicionando um nível de complexidade que estimula reflexões adicionais sobre a natureza da consciência e da realidade, onde a entropia não apenas aumenta, mas flutua em pontes estatísticas que conectam passado e futuro, como fios invisíveis tecendo o tapete do tempo. No entanto, uma nova hipótese emergente na comunidade da física teórica em 2023 abre uma fresta nessa lógica cíclica aparentemente sem esperança, em a hipótese do universo simulado. Se nosso universo fosse um programa de simulação executado por entidades inteligentes em dimensões superiores ou por um supercomputador, a recorrência de Poincaré poderia não se verificar, pois os operadores em dimensões superiores poderiam regular as variáveis da simulação, otimizar a memória para prevenir ciclos repetitivos ou terminar a simulação em um certo ponto, como um programador ajustando o código para evitar laços infinitos, evocando a sensação de um mundo cuidadosamente orquestrado, onde cada estrela é uma nota em uma sinfonia digital. Essa hipótese oferece uma solução probabilística à pergunta sobre quantas vidas estamos vivendo em repetições infinitas. Se houver uma intervenção externa, a probabilidade de que este momento seja a primeira execução existe, injetando um raio de singularidade no tapiz repetitivo, como uma luz repentina rompendo a escuridão eterna. Desenvolvimentos matemáticos recentes, como o marco de David Wolpert publicado em 2025 no Journal of Physics, Complexity, definem rigorosamente o que significa para um universo simular outro, revelando que, se o universo pode simular o nosso, nada impede que o nosso simule aquele. Complicando ainda mais a ideia de uma simulação perfeita e borrando hierarquias entre realidades, criando um labirinto de espelhos onde cada reflexão questiona a original. Além disso, estudos de 2025 e 2026,
baseados no teorema da incompletude de Gödel e considerações quânticas, demonstram matematicamente que o universo não pode ser uma simulação algorítmica finita, pois sua complexidade supera qualquer sistema computacional, requerendo uma compreensão não algorítmica que transcende os limites da computação, como verdades gödelianas que são verdadeiras mas indemonstráveis dentro do sistema, sublinhando a irredutibilidade do cosmos a meros bits, uma revelação que nos enche de um senso de mistério profundo. Em última instância, o teorema da recorrência de Poincaré e a hipótese da simulação conjuntamente negam a unicidade absoluta da existência humana. Suas alegrias e sofrimentos, formados por disposições limitadas de partículas, são apenas uma entre inumeráveis combinações possíveis em um vasto banco de dados cósmico, mesmo agora, em algum lugar além do universo. Uma entidade com a mesma disposição de partículas poderia pensar seus mesmos pensamentos que a probabilidade não é zero, mas um sussurro no ruído quântico, como uma brisa suave carregando os segredos de mundos paralelos. No entanto, ironicamente, essa possibilidade de repetição e cópia sublinha ainda mais o valor efêmero da vida presente, como uma estrela cadente que brilha intensamente antes de se desvanecer na noite cósmica, inspirando-nos a abraçar o agora com uma urgência poética. Do ponto de vista cósmico, tudo se repete, nada é eterno, seu ser é uma forma transitória de dados, mas a experiência subjetiva desse dado em processamento neste momento é uma realidade inegável, um farol de consciência no vazio, iluminando as sombras da dúvida. Nos inumeráveis segmentos temporais repetidos até o infinito, você não se lembra da repetição anterior e não aguarda a seguinte, a única realidade concedida é o segmento temporal atual, um instante suspenso no fluxo entrópico, como uma gota de orvalho tremendo na folha antes de cair. Este momento, em que seu arquivo se registra no disco rígido cósmico de capacidade limitada, porquanto destinado a ser sobrescrito mais cedo ou mais tarde, porta em si um significado completo, como uma sinfonia que ressoa em seu clímax antes do silêncio, enchendo o ar com notas de esperança e resignação. Poderíamos ser partes de um mecanismo gigantesco ou fragmentos de dados insignificantes, mas somos também os únicos testemunhos que provam o funcionamento desse mecanismo, observadores que colapsam ondas de probabilidade em realidade tangível, como artistas moldando argila em formas vivas. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o universo prossegue rumo a uma morte térmica de equilíbrio, ou, segundo o teorema de Poincaré, retorna eternamente ao estado inicial. No entanto, esse destino macroscópico não pode instilar um verdadeiro terror em nós como entidades individuais, pois a finitude de nossa percepção nos ancora ao agora, como raízes profundas em solo fértil. Porque a única coisa que podemos compreender é o processo atual de elaboração de dados. Quando esse processo se detém ou se reinicia, também nossa percepção se desvanece, dissolvendo-se no éter cósmico, deixando um rastro de memórias como estrelas piscando no céu noturno. Portanto, por quanto pequena e transitória seja a capacidade ocupada por seu arquivo no disco rígido cósmico, você é o órgão sensorial mais complexo criado pelo universo para se perceber a si mesmo e seu único observador, um espelho vivo no qual o cosmos se contempla, refletindo sua própria infinitude. Sem observador, o universo permanece apenas uma superposição de funções de onda quânticas. No momento em que você abre os olhos e observa o mundo, o universo assume uma realidade definida, emergindo do potencial ao ser, como uma flor desabrochando ao amanhecer. Embora toda esta vida fosse parte de um ciclo infinito ou de uma simulação de entidades em dimensões superiores, os sofrimentos, as alegrias e os pensamentos intensos que você experimenta agora são realidades absolutas válidas dentro desse sistema, verdades que perduram em sua efêmera eternidade, como ecos de uma canção que ressoam para sempre. Em definitivo, viver o presente sem ceder ao niilismo é a maior resistência que o ser humano pode opor à casualidade probabilística e à tarefa fundamental da vida, que cria ordem contra o aumento da entropia, como um ato de rebelião contra o caos cósmico. Um grito de defiância no vazio que nos faz sentir vivos e conectados ao tecido da existência. Adicionalmente, incorporando perspectivas mais recentes, o princípio holográfico, inspirado no limite de Bekenstein desenvolvido por Gerhard Terruff e Leonard Susskind nos anos 1990, sugere que toda a informação contida em um volume de espaço pode ser codificada em sua superfície bidimensional, como um holograma que projeta uma ilusão tridimensional. Isso implica que o universo observável tem uma capacidade finita de informação, estimada em torno de 10 elevado à potência 90 bits, baseada no limite holográfico, onde a entropia máxima é proporcional à área da superfície cósmica, não ao volume. Evocando a imagem de um cosmos pintado em sua própria borda, uma tapeçaria de dados onde cada detalhe é uma projeção de uma realidade mais profunda. Essa ideia, atualizada em estudos de 2025 sobre a correspondência EDS-CFT, reforça que a finitude informacional impede repetições perfeitas em escalas cósmicas sem intervenções externas, adicionando camadas de mistério à nossa compreensão do tempo e da matéria.
Outra extensão vem da cosmologia cíclica conformal de Roger Penrose, proposta em 2005 e refinada em estudos de 2025, que postula que o universo passa por ciclos infinitos de Big Bangs e expansões, seguidos de conformais rescalonamentos onde o estado final de um ciclo se torna o inicial do próximo, como um eterno renascimento onde o calor da morte térmica se transforma em uma nova explosão de luz. Evidências tentadoras, como círculos fracos no fundo cósmico de micro-ondas detectados em análises de 2026, sugerem ecos de universos passados, desafiando a noção de um único início e infundindo um senso de continuidade cósmica que nos faz sentir parte de uma narrativa maior. Nas redes sociais globais, como discussões no X, o antigo Twitter, em 2025, cientistas como Sean Carroll e Mark Stegmark especulam que flutuações quânticas em um universo infinito poderiam gerar cérebros de Boltzmann inumeráveis, mas medidas como o princípio antrópico fraco, atualizado em publicações de 2026, sugerem que observadores como nós são mais prováveis em universos ordenados do que em flutuações isoladas, resolvendo parcialmente o paradoxo com uma distribuição probabilística que favorece a evolução gradual sobre eventos aleatórios, como uma sinfonia harmoniosa emergindo do ruído. Somos profundamente gratos a Henri Poincaré por seu gênio matemático, que revelou o teorema da recorrência, ampliando os confins do conhecimento humano com sacrifícios silenciosos e dedicação incansável. Agradecemos sinceramente a Ludwig Boltzmann por sua visão termodinâmica, que abriu novas perspectivas sobre a natureza da entropia e das flutuações, contribuindo com esforços perseverantes ao progresso da sociedade. Expressamos nossa gratidão profunda a Benjamin Libet por seus experimentos pioneiros em neurociência, que estimularam debates fundamentais sobre o livre-arbítrio, reconhecendo suas contribuições silenciosas e sua devoção à verdade científica. Somos imensamente gratos a Nick Bostrom pela hipótese da simulação, que desafiou nossas concepções da realidade, honrando seus sacrifícios invisíveis e seu compromisso duradouro pelo avanço do saber. Finalmente, um agradecimento sentido aos cosmólogos modernos como David Wolper, Carlo Rovelli, Roger Penrose e Sean Carroll por seus recentes marcos teóricos sobre o cérebro de Boltzmann, a simulação e a cosmologia cíclica, que enriqueceram o discurso com dedicação profunda e contribuições essenciais à compreensão humana.